Oi, oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou mostrar a vocês como eu vou fazer os acabamentos aqui na minha pia de porcelanato. Vai ficar um acabamento perfeito. Vou dar algumas dicas também para vocês como o acabamento ficar melhor. Aqui eu tô começando a colocar a massa plástica numa vasilha para fazer a mistura, tá? É só misturar mesmo a massa plástica com um pouco de catalisador. A função do catalisador é mesmo só para secar mais rápido. E muito cuidado nessa parte, porque depois que colocar o catalisador, vocês precisam fazer o serviço muito rápido para não perder o produto. Então, aconselho vocês aí fazendo aos poucos para não perder. Aqui eu começo colocando, isolando as partes que eu não quero que suje. Para isso eu estou usando a fita crepe, aquela mais larga. É uma dica muito importante para vocês também, dica de amiga. Isolem bastante os pedaços que vocês não querem que suje, porque a massa plástica é muito difícil de sair. Então, se mesmo isolando as partes que vocês não querem que suje, se por um acaso pingar algum pouco da massa, na hora que pingar já limpe, porque depois que secar não vai sair mais com facilidade. E se for passar alguma coisa tentando limpar, vocês vão arranhar aí a pia de vocês, vai ficar riscada. Tá? Então, isole bastante, coloca alguma coisa forrando também, porque a massa plástica, ela parece uma goma. Então, ela fica deslizando. A gente pega ela, ela fica deslizando. Então, pinga. Não tem jeito para não ficar pingando um pouquinho. E aí, como vocês podem ver, eu isolei a parte de baixo, fui passando na cuba mesmo, deixando livre só as partes que eu queria colocar a massa plástica. Vou fazer a mesma coisa na parte de cima, vou deixar só as bordas mesmo, onde eu quero colocar a massa plástica. Pessoal, e um detalhe muito importante, eu não misturei ainda a massa plástica com o catalisador. Então, todo esse processo que eu tô fazendo aí, depois que eu coloquei a massa plástica na vasilha, que vocês viram eu colocando aí, eu não coloquei o catalisador ainda. O catalisador, ele tá dentro dessa garrafa aí de refrigerante. Ele veio assim, porque o meu é feito artesanal. Ele não é aquele que a gente compra em lojas de materiais de construção, tá? O meu, eu mando fazer, o mesmo que usam em marmoraria mesmo, tá? Então, depois que colocar o catalisador, não há tempo para nada, para estar organizando ainda o serviço, livrando as partes que você não quer que suje. Isso já tem que estar tudo pronto na hora de colocar, quando colocar o catalisador. Aí, eu tô colocando o catalisador nessa vasilhinha que eu coloquei aí, a massa plástica, eu coloquei numa vasilhinha de margarina, tá? Mais ou menos pela metade de uma vasilha de margarina de 500 gramas. Aí, eu coloquei só uma colher de sopa de catalisador. E já é muita coisa, então, quanto mais colocar, mais ele vai secar rápido. Aí, eu preciso usar ele rapidinho para não perder esse produto. E essa parte, pessoal, não tem segredo. A minha cuba, né, depois de encaixada, ela ficou com umas vaguinhas. Isso é super normal, ficar com umas vaguinhas. E fica com aquela parte também que foi cortada o porcelanato. Essa parte cinza aí que vocês estão vendo é do recorte, né, que foi feito. Não tem como não ficar. E aí, é só passando. A gente vai passando de baixo para cima. Eu tô usando aquela espátulazinha, aquela de... a mesma que a gente usa na hora de rejuntar. Então, ela tá servindo de apoio aí para não ficar caindo muito da massa plástica. Aqui cai nela, venho de baixo para cima para ir voltando com ela para onde eu quero, tá? Porque é normal ela ficar caindo mesmo, ela fica igual uma goma, ela fica deslizando. E aí eu vou colocando, já passando aí nessas quinas, nessas partes que eu quero deixar toda branca, como se fosse um mármore mesmo branco, tá? Não quero que nenhuma parte do porcelanato que foi cortada fique aparecendo. E aí é só voltando com ela de baixo para cima, fazendo uma leve pressão para ela ir agarrando mesmo na parte aí do porcelanato e passando, deixando o acabamento melhor que vocês possam fazer, porque depois que ela secar, vocês vão lixar. Então, se vocês puderem já deixando ela um pouquinho mais lisa, melhor, vai facilitar na hora de lixar, tá? E eu esqueci de falar para vocês, aí eu mexi a massa plástica com o catalisador, né? Fiz as medidas com uma colherzinha de plástico. Essa colher de plástico eu uso só para isso mesmo, tá?
Pessoal, e uma parte da pia da cuba eu já fiz, preferi fazer de 2 vezes para não fazer um serviço correndo, tá? A parte que eu fiz, eu já venho fazendo um pouco dos acabamentos. Assim que eu termino, ele seca muito rápido, como eu falei para vocês. Aí eu venho com uma faquinha cortando para depois passar a lixa por cima. Pessoal, e mais uma coisa, assim que vocês terminarem de fazer, cortar aí as partes que estiverem mais altas, que vocês acharam que não ficou tão retinha, já pode lixar, não precisa esperar o outro dia, se vocês tiverem usado as mesmas medidas que eu usei, porque a medida que eu usei de catalisador, ele seca bem rápido. Na hora que eu terminei, já comecei a lixar, vou lixando aí, gente, e fica muito lisinho depois que lisa. Ele não fica aquela coisa grosseira, tá? Ele fica ainda mais liso do que o próprio porcelanato. Essa parte aí de massa plástica que a gente faz o acabamento, ele desliza, parece que tá molhado, de tão lisinho que fica, se vocês lixarem direitinho, tá? É importante lixar bem para ficar parecendo mesmo que fosse o próprio porcelanato. Então, pessoal, o resultado foi esse. Eu gostei muito do resultado. Gente, olha a diferença que fica. Nossa, cada detalhe que a gente vai fazendo acabamento, ele vai ficando ainda mais bonita. Porque, nossa, eu sou apaixonada nessa bancada. E eu não achei que essa parte do acabamento fosse dar uma diferença tão grande na bancada. E, nossa, ficou muito mais bonita agora com esse acabamento. Gente, fica muito lindo. E como eu falei pra vocês, essas partes aí das bordas, se vocês lixarem mesmo com capricho, gente, fica lisinha, que fica parecendo um mármore mesmo, porque já não mostra mais nenhum detalhe mesmo do porcelanato, né? E aqui, pessoal, eu tô fazendo o teste aí, mostrando pra vocês, porque teve muita gente que perguntou se eu não tinha feito aquelas bordas, né, pra evitar que caia água. E não, gente, eu vou falar pra vocês o motivo porque que eu não coloquei. Eu poderia ter colocado, eu não coloquei porque eu não vi necessidade, já que a minha cuba ela é bem grande. Então, se vocês forem colocar uma cuba grande, não tem necessidade, a água ela não vai ficar pingando fora. Aqui eu tô mostrando pra vocês como não pinga, tá? Não pinga de jeito nenhum. Eu coloco uma toalhinha, aí como vocês viram, eu coloquei uma toalhinha nessa parte aí da pia, a parte da frente aí da pia, mas eu coloco essa toalhinha para não estragar a minha pia, porque às vezes eu fico com medo, principalmente quando eu tô lavando panela, de ficar batendo aí nas quinas. Eu já fazia isso com a minha outra pia, que não era de porcelanato, tá? Eu já colocava para evitar que estrague. E também para não colocar nada diretamente no porcelanato, para evitar também de estragar quando tá esfregando alguma panela, né? Que a gente tem que colocar a força mesmo. Então, eu prefiro deixar assim, para ir conservando ela sempre bonitinha. Uma dica para vocês, deixarem um paninho aí para evitar de quebrar essas quinas.
Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui pro nosso canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, mostrando na prática como funciona a pia de porcelanato. Essa minha em especial, que ela não tem aquelas bordas, eu não vi necessidade de colocar aquelas bordas, já que a cuba é bem grande. A cuba, ela tem 70 centímetros, a minha, então ela é bem grandona. Não tem como ficar respingando água, né, nas bordas dela. Eu não vi necessidade, então eu preferi deixar ela lisa mesmo. E tá funcionando muito bem dessa forma, não fica molhando nada, não fica respingando. E quero esclarecer sobre outra coisa, sobre o vídeo que eu postei pra vocês, o último vídeo, né, que eu postei pra vocês sobre as luminárias que eu fiz. Eu vou fazer um passo a passo mais detalhado pra vocês, porque eu não consegui detalhar muito bem, principalmente a parte das pilhas, porque eu tô com 2 vídeos no meu celular, então eu tive que fazer um vídeo um pouco corrido, mas vou mostrar pra vocês que eu vou fazer mais delas, porque eu achei muito lindas, então eu vou fazer mais aqui pra casa. Vou fazer pra colocar aqui acima do balcão, que eu acho que vai ficar uma gracinha. E aí, esse vídeo eu mostro pra vocês mais detalhado essa parte, tá? E outra coisa sobre a cabeceira da cama, que eu até falei pra vocês que eu postaria o vídeo hoje. Eu não consegui por falta do material. O rapaz lá da loja disse que não tem material ainda, né? O material que eu tô precisando não tem sobras lá. Então, eu vou esperar. Eles querem pra me esperar o restante dessa semana. Eles que vai ter. Então, eu vou esperar. Não vou comprar já que eu vou conseguir depois as sobras, né? Então, eu preferi esperar. Na hora que estiver prontinho aqui, eu mostro pra vocês sem correria. Tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, que é muito importante aqui pro nosso canal. Se você for novo ou nova por aqui, eu convido vocês a se inscreverem pra vocês continuarem acompanhando aqui os nossos vídeos, tá bom? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus esteja sempre guardando vocês e livrando de todo o mal. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.